Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar agora da prisão em segunda instância. O que eu quero também colocar para vocês? Quem assistiu lá o meu vídeo, se ele está no seu curso, de pacote anticrime. Aqui é prisão em segunda instância para as disciplinas de atualidades, conhecimentos gerais e mundo contemporâneo. São informações básicas que podem ser cobradas nestas disciplinas, que já têm sido cobradas. Não se trata aqui de um estudo de direito constitucional, um estudo de direito penal ou de direito processual penal. Fato é que legislações que são incluídas no ordenamento jurídico brasileiro, aprovadas no Congresso Nacional, sancionadas pelo Presidente da República, decisões do STF, do Supremo Tribunal Federal, são cobradas nas nossas disciplinas. Mas é cobrado aquela informação básica, não é perguntado nada relativo à doutrina, à jurisprudência ou aspectos aí aprofundados de disciplinas do direito, beleza? Então vem para a tela aqui comigo, minhas amigas e meus amigos, prisão em segunda instância, embora eu peguei aqui, ó, e vou tentar dar uma explicação básica, peguei aqui alguns tópicos aí do sistema processual penal brasileiro que estão na nossa legislação, inclusive alguns direitos e garantias fundamentais. O primeiro dele, ó, o princípio constitucional da presunção da inocência. Então aqui o professor se lembrando do tempo que ele foi concurseiro, que ele estudou aí para concurso público, enfim, foi servidor público federal. Então está lá na nossa Constituição, nos direitos e garantias fundamentais, a presunção da inocência. Você é inocente, até que seja provado em contrário. E não é você que vai, digamos, provar que você é culpado. Você vai se defender, vai dizer que é inocente. Quem tem que provar que a pessoa ela é culpada é o acusador, é a acusação. Então, primeiro nós temos isso, tá? Esse princípio constitucional da presunção da inocência. Outro, o trânsito em julgado da sentença. Nós temos aí o nosso sistema jurisdicional e ele tem ali a justiça de primeira instância, a justiça de segunda instância, a justiça de terceira instância. Enfim, que de uma decisão judicial de primeira instância cabe recurso a um tribunal superior, conforme o caso. Cabe recurso à segunda instância, conforme o caso, cabe também recurso aí até a terceira instância, os tribunais superiores. E enquanto não houver uma decisão final definitiva, o trânsito em julgado da sentença, em que não haja mais possibilidade de nenhum tipo de recurso, aquele que está sendo acusado, embora possa ter sido condenado na primeira e na segunda instância, ele vai responder ao processo em liberdade. Ele só vai ser preso quando for esgotada aí todas as se for condenado, claro, e se for aí pena privativa de liberdade. Aí quando esgotada todas as possibilidades, que não haja mais possibilidade de recurso, o trânsito em julgado da sentença. Também ali o princípio do duplo grau de jurisdição, que eu já falei para vocês, que é uma decisão de um tribunal de primeira instância, cabe recurso. A decisão não é o tribunal, tá? Vou corrigir aqui, é uma decisão de um juiz de primeira instância, da justiça de primeira instância, cabe recurso. Aí sim é um órgão colegiado. Na primeira instância é um órgão singular, é o juiz. Na segunda instância é um órgão colegiado, por isso um tribunal. Tribunal federal ou tribunal estadual. Cabe recurso. E conforme também a terceira instância, que também é um órgão ali colegiado, tribunais superiores.
Então esse é o princípio do duplo grau de jurisdição. Por fim, pessoal, nós temos esse tema aqui da condenação em segunda instância, que nós já tivemos mais de uma decisão do STF, claro, interpretando a Constituição, que é um tribunal constitucional, o Supremo Tribunal Federal. Ele, ao longo dos anos, ele tem mudado a sua posição. E essa discussão sobre a condenação em segunda instância, ela se dá, claro, interpretando a Constituição, e principalmente sobre aquele princípio constitucional do trânsito em julgado. Ninguém será ali, considerado culpado definitivamente até o trânsito em julgado da sentença. Beleza? Adiante aqui, coloquei para vocês o artigo 5º da Constituição Federal, em um dos seus incisos. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Está sendo processado? Foi condenado na primeira instância? Beleza. Mas até o trânsito, como diz aqui, o trânsito em julgado, não tem mais possibilidade de recurso da sentença penal condenatória, tu não vai ser considerado ali culpado, certo? Adiante, que também está no artigo 283 do Código de Processo Penal, mas aí é outro dispositivo, é sobre a prisão. O que ele diz? Ninguém poderá ser preso. Ninguém poderá ser preso, se não em flagrante delito. Foi pego com a mão na botija cometendo crime. Deu um tiro, matou uma pessoa, foi pego ali, em flagrante delito. Então aí o cara pode ser preso. Ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Juiz manda prender em decorrência, de sentença condenatória transitada em julgado. Tramitou, não tem mais possibilidade de recurso. Então, galera, tem o artigo 5º da Constituição Federal, o artigo 283 do Código de Processo Penal, professor aqui se desdobrando um pouquinho aqui no direito, tá? O artigo 283 do Código de Processo Penal, tá? E aí eles dizem isso, que ninguém vai ser preso, senão em flagrante delito, o CPP em flagrante delito, ou, mesma coisa do artigo 5º da Constituição, sentença penal condenatória, trânsito em julgado. E aí o juiz vai dar ordem de prisão lá. E o que nós tivemos nesta decisão recente do STF? Uma representação ao STF para que ele se manifestasse pela constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal. E aí o STF mudou o seu entendimento anterior, que era um entendimento que permitia a prisão em segunda instância. O STF disse não, agora só após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Claro, pessoal, vamos entender aqui, aqui o que diz o Código de Processo Penal? Flagrante delito, foi pego com a mão na massa cometendo crime, nas hipóteses que aí se prevê a prisão provisória, a prisão cautelar, a pessoa está lá respondendo ao processo, mas ela está ameaçando testemunhas, então ela pode cometer novos crimes. Então tem casos que a legislação ela permite que a pessoa seja presa antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Tranquilo, galera? Então, não é desses casos aqui que nós estamos falando, e isso não foi alterado por essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Agora, adiante. Então, o que o STF, qual foi esse vai e vem do STF? Em outubro de 2016, o STF ele entendeu que um réu condenado
foi condenado na primeira instância, aí depois recorreu, ele foi condenado na segunda instância por um órgão colegiado, com mais de um magistrado. Ele entendeu em outubro de 2016 que ele poderia começar a cumprir sua pena, antes mesmo do trânsito julgado da sentença condenatória. Claro, pessoal, o caso mais famoso, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado pela Justiça de Primeira Instância, um juiz federal, na Justiça do Paraná, que estava ali oficiando como o juiz titular, o ex-magistrado, agora ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, condenado em primeira instância, não foi preso, em liberdade. Recorreu à segunda instância, ao Tribunal Regional Federal da Quarta Região, um órgão colegiado, mais de um magistrado, analisou o recurso e manteve a condenação, inclusive ampliando a pena. Segunda instância, esta é a segunda instância, para quem não estuda direito constitucional, ou não estuda isso no direito constitucional, não estuda isso no direito penal, então foi preso. Foi preso com base nesse entendimento do Supremo Tribunal Federal de outubro de 2016, entendimento interpretando a Constituição. Ok? No entanto, pessoal, novembro de 2019, tá? Então uma decisão recente, vai cair em provas durante o ano de 2020, por 6 votos a 5, decisão apertada. O STF, ele alterou o seu entendimento, interpretando a Constituição, que eu mostrei para vocês, inciso do artigo 5º, interpretando artigo do CPP, Código de Processo Penal, que eu mostrei para vocês, que ele declarou que são constitucionais. Está escrito lá, é constitucional. Então ele alterou o seu entendimento. Assim, esta nova decisão estabeleceu que um condenado poderá recorrer em liberdade até que seu caso transite em julgado. Não haja mais possibilidades de recurso, de postergação, de início de cumprimento de sentença em nenhum tribunal, tá? Então o entendimento do STF tem efeito vinculante, aplicável a todas as instâncias do judiciário e de cumprimento obrigatório. Tranquilo, galera? Então, para as nossas disciplinas, é isso que vocês têm que saber. Como eu disse, não precisa ficar estudando doutrina, jurisprudência, se aprofundar aí nas esferas do direito, que isto não vai te ser exigido. Na época, nesta decisão, pessoal, deixa eu voltar aqui, de novembro de 2019. Na época foi dito, e de fato ocorreu, que a aplicação da decisão ela não seria automática. No dia seguinte, aqueles que estavam presos por uma decisão da Justiça de Segunda Instância, eles não seriam automaticamente liberados, soltos. Caberia ali ao juiz, desde que provocado, ou seja, pelos advogados dos condenados provisoriamente, tá? Analisar o caso e determinar quem poderia ser beneficiado ou não. Tranquilo? Que é o que ocorreu, que foi o que ocorreu. Que, como eu disse para vocês, o cara podia estar decisão da Justiça de Segunda Instância, condenação, preso, mas o juiz poderia manter a prisão deles. Esse cara aí é de alta periculosidade. Ele pode voltar a cometer crimes. Tudo isso com decisão fundamentada. Nada é no achismo. Ele ameaçou testemunhas. Aí ele poderia continuar de acordo com o que prevê a legislação brasileira. Como eu coloquei aqui no slide,
caso o preso seja considerado um risco à sociedade, ele poderia ali ter a sua prisão preventiva decretada. Então, tudo bem. Foi uma condenação de segunda instância, beleza? Vai ser solto, mas o preso, nos termos da legislação brasileira, ele é um risco à sociedade. O juiz vai fazer o quê? Decretar a prisão preventiva dele. Certo, galera? Então, caso a caso. Claro, pessoal, que a decisão do STF, ela beneficiou, como eu já disse, quem está preso em segunda instância e não tinha prisão preventiva decretada. E também não teve a prisão preventiva decretada. Na época, o Conselho Nacional de Justiça, ele estimou que a mudança poderia soltar em torno aí de 4.900 presos. E qual que foi o preso mais famoso, que foi beneficiado, e aqui não está em discussão se você concorda ou discorda, o examinador não pergunta a tua opinião. Eu sempre digo isso. Ele pergunta sobre o fato, sobre a realidade objetiva, sobre o que ocorreu, em que contexto ocorreu. Tá? Entre os beneficiados, como eu já falei, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que estava preso desde abril de 2018, que foi solto, estava preso em Curitiba e que deixou a prisão no dia seguinte à decisão. Tranquilo? E aí, pessoal, nós temos um debate sobre isso. Sempre tem os favoráveis e tem os contrários. Então vamos ver aí o que dizem os críticos da decisão, pessoal. Está aqui, ó. O excesso de recursos leva à impunidade. O que se diz? A justiça brasileira, ela é muito morosa, ela permite uma série de recursos, de interposições no processo judicial, que isso vai prolongando a tomada de decisão, se a pessoa tem dinheiro, se ela tem bons advogados, conforme eu coloquei aqui no slide, se ela se utiliza de todos os recursos disponíveis, ela pode se utilizar isso para atrasar o cumprimento da pena, até que ela prescreva ou ela venha a perder a sua validade. Então essa é uma das críticas aos que, digamos, eram favoráveis à prisão aí de segunda instância. Então esse excesso de recursos permitidos pela estrutura aí da legislação brasileira. Vamos adiante aqui, ó. Os favoráveis. Então, essa ali era, digamos, os críticos. Então, vou voltar aqui, ó, que eu coloquei aqui no slide. Este aqui é o argumento dos críticos da decisão do STF. Um dos argumentos, não o único, dos críticos da decisão do STF. Que esse excesso de recursos ele pode levar à impunidade. E esta morosidade, justamente por esse excesso de recursos, essa morosidade do poder judiciário brasileiro. Então, criticaram a decisão do STF, pondo fim à sua decisão anterior que permitia a prisão em segunda instância. Adiante aqui, pessoal, os favoráveis à decisão. O que eles dizem? Defendem, concordam com a decisão do STF, que prisão só após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória por uma ordem aí do juiz ou flagrante delito. A Constituição é clara sobre a necessidade do fim do processo condenatório para que o indivíduo seja considerado culpado. Alguns dizem, inclusive, o seguinte: para haver um outro posicionamento em relação às prisões, esse deve ser aprovado pelo Congresso Nacional, por meio de emenda que altera a Constituição Federal. Diz, olha, quer mudar, quer permitir a prisão em segunda instância, então tem que alterar a Constituição. Então, eles que dizem, porque a Constituição, da forma como ela está, ela é bastante clara.
e não permite a prisão em segunda instância. Assim, o que o STF fez? Foi interpretar o que está dito pela Constituição. O STF não inventou nada, segundo argumentos desses favoráveis à decisão do STF. Outros, alguns juristas, pessoal, eles vão dizer que nem uma emenda constitucional pode alterar o que está na Constituição, de que a pessoa só pode ser presa após o trânsito em julgado da sentença, em que não haja mais possibilidade de recursos. Nenhuma emenda constitucional pode alterar isso. Porque eles dizem o seguinte, que é um direito e uma garantia fundamental, que é uma cláusula pétrea. Os direitos e garantias fundamentais, pessoal, são cláusulas pétreas da nossa Constituição. E não podem ser alterados por emenda constitucional, somente por uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Então, galera, quem estuda aí direito constitucional sabe que tem algumas cláusulas que são cláusulas pétreas. Está lá na Constituição, são cláusulas pétreas, que elas não podem ser alteradas por uma emenda constitucional. Somente uma nova Constituição pode alterar. E para alguns juristas, o trânsito, a prisão, aqueles que forem condenados à pena privativa de liberdade, ela só pode ocorrer após o trânsito em julgado da sentença, que isso é uma cláusula pétrea, que está lá nos direitos e garantias fundamentais. Tranquilo? Certamente, pessoal. Então, por que é importante também a gente prestar atenção nisso? Porque após essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que, como eu quero dizer para vocês, o STF, ele teve um entendimento em 2016, mudou em 2019. Mas antes, ele já tinha um outro entendimento no ano aí de 2009. Então veio a Constituição de 88, o STF teve um entendimento em 2009, mudou em 2016 e agora mudou novamente em 2019. Bom, mas então por que esse assunto aqui ele é importante? Porque após essa decisão do STF, parlamentares têm se movimentado no Congresso Nacional para agilizar a votação de, enfim, legislação que permita a prisão em segunda instância. Vamos supor que essa legislação ela venha a ser aprovada. Isso não vai encerrar. Mesmo que venha a ser uma emenda constitucional, isso não vai encerrar o debate. Vai parar no STF novamente. Por quê? Porque isso que eu mostrei para vocês, segundo alguns juristas, nenhuma emenda constitucional pode alterar este tema, porque é uma cláusula pétrea da Constituição. Então esse assunto vai prosseguir pela tramitação de proposições legislativas no Congresso Nacional. E, enfim, se forem ou não aprovadas, certamente vai ter novamente representação ao Supremo Tribunal Federal, que vai ter que deliberar novamente sobre o tema. Perfeito, galera? Vamos lá aqui, questões de 1 a 4. Vejamos aqui, o plenário do Supremo Tribunal Federal, STF, derrubou nesta quinta-feira, 7 de novembro de 2019, a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. O voto de desempate foi proferido pelo presidente da Corte, o ministro Dias Toffoli, que foi contra a medida. Fragmento de notícia, publicada na revista Veja. Vamos ver o comando para as questões. Com base nas ideias expressas no texto acima e em temas correlatos. Julgue os itens. Vejamos, questão 1. Após decisão do STF, todos os condenados que cumprem pena provisoriamente
e não são alvos de mandato de prisão preventiva deixaram a cadeia. Entre eles estavam o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Está errado, pessoal, porque veja o que a questão está falando aqui, ó, que após a decisão, todos os condenados que cumprem pena provisoriamente não são alvos de mandato de prisão. Não foi assim, não foi automático, não foi todos os condenados. E o próprio caso aqui do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, teve que ser feita uma solicitação. Então, no dia seguinte não foram abertas as celas das prisões e aqueles que estavam presos por decisão judicial de segunda instância foram soltos. Teve que ser, aqueles que foram soltos foi por meio de uma solicitação ao juiz, ao juízo competente. E ele ali, nos termos da legislação, avaliou se soltava ou não o preso. Certo, galera? Então o erro da questão é dizer, foi automático. Não foi automático. Tranquilo? 2. Desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, o entendimento sobre a prisão em segunda instância se manteve inalterado. Tá errado, né, pessoal? Vejam vocês que... E isso vocês podem ler lá no livro digital, na apostila, no PDF do nosso curso em que nós tratamos deste tema. Então vejam vocês que nós tivemos uma decisão em 2009, e em 2016 uma, que alterou o entendimento da de 2009, e agora em 2019 outra. Então este tema, ele não tinha se mantido inalterado desde a promulgação da Constituição de 1988. Está incorreto. Adiante, 3. Quem é contrário à possibilidade de prisão após o trânsito em julgado da decisão condenatória acredita que essa medida favorece os casos de impunidade. Tranquilo, pessoal. Aqui, ó, é um dos argumentos de quem é contrário à última decisão do STF, tá? Dizendo que prisão só após o trânsito em julgado da decisão condenatória. Ok? 4. A Operação Lava Jato, já abalada pela série de reportagens conhecida como Vaza Jato, sofreu mais um revés com a mudança de entendimento do STF. O gabarito aqui está certo. Professor, tem muita subjetividade nesta questão. Tem, pessoal. As questões da nossa disciplina, às vezes, elas carregam uma certa dose de subjetividade. Então, aqui a questão vem falando da Vaza Jato. O que é isto? Foram aquelas mensagens que, trocadas em aplicativo ali do Telegram, da rede social Telegram, conversas entre procuradores da Força Tarefa da Operação Lava Jato e algumas conversas com o ex-juiz Sérgio Moro, então, que, segundo os críticos, mostraram que ali tinham conversas não republicanas entre o acusador, que era o Ministério Público, e o juiz do caso, que era o ex-juiz aí, o Sérgio Moro. Então, essas conversas elas foram vazadas pelo jornalista o Greenwald em meios aí de comunicação, no meio de comunicação dele mesmo. Isso aí ficou conhecido como Vaza Jato. Claro, a galera que é crítica às decisões da Lava Jato, que não gosta, já diz, isso aí é Vaza Jato. Que foi um revés, que procuradores foram questionados, o próprio ex-juiz Sérgio Moro também foi criticado, questionado, de que haviam ali conversas que não deveriam ter havido entre o acusador e o julgador, quem vai julgar. E aqui também, esta decisão ela foi criticada pelo Sérgio Moro,
pelos procuradores do Ministério Público Federal e foi vista como um revés para a Operação Lava Jato. Perfeito, galera? Então aqui, ó, está aí o gabarito das questões que nós resolvemos. Com isto, terminamos esta nossa exposição sobre a prisão em segunda instância.